tudo bem? Eu sou o professor Sandro e nessa aula eu vou mostrar como resolver um sistema de equações do primeiro grau utilizando o método da adição. Veja este exemplo: 2x mais y igual a 19, 3x menos y igual a 16. O método da adição consiste em você somar as duas equações eliminando uma das incógnitas. Veja o que acontece nesse exemplo. Para você somar duas equações, você deve somar o membro da esquerda com o outro membro da esquerda, ou seja, o primeiro membro de cada equação. Dessa maneira, nós teremos 2x mais 3x, 5x. Y com menos y vai dar zero, então a gente elimina. 19 mais 16, 35. Olha como é rápido. 5 vezes x igual a 35. Qual é o número que vezes 5 que dá 35? 7. Esse método é bem rápido. Uma vez obtendo 7, nós temos que calcular o valor do y. Aí você pode escolher qualquer uma das equações, aquela que você achar mais fácil. Nesse caso, eu vou escolher a primeira equação. 2x mais y igual a 19. Como nós calculamos o valor de x, que é 7, eu vou colocar 7 no lugar desse x. Duas vezes 7, 14. Portanto, 14 mais y, que dá 19, o y só pode ser o número 5. Pronto, temos o par ordenado x igual a 7 e y igual a 5 como solução desse sistema. Mas nem sempre a gente consegue, na soma, eliminar a incógnita de uma vez só. Para isso, nós vamos para o outro exemplo. Neste segundo exemplo, nós temos o sistema 2x mais 3y igual a 14 e x menos 2y igual a menos 7. Repare que agora, se você somar as duas equações, você não consegue eliminar nem o x nem o 3y. Por quê? Porque 2x mais x, 3x. 3y com menos 2y, y. Nesse caso, a gente vai ter que fazer uma equivalência entre as equações. Primeira decisão: qual é a letra, qual é a incógnita que você quer eliminar? Eu vou eliminar a incógnita y. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pensar o seguinte: 3 e 2, 3 e menos 2. Eu preciso encontrar um múltiplo deles para que eu possa eliminar. Como eu estou trabalhando com múltiplos, é mais fácil trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Mas na verdade você pode trabalhar com outro múltiplo se você quiser. Então vamos lá. O mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é o número 6. Quando forem números primos, basta multiplicar um pelo outro. Então, qual é a ideia? É transformar essa equação em outra equivalente, mas que no lugar do 3 apareça o número 6. E no lugar do menos 2 apareça o número 6 também. Para isso, você vai multiplicar toda a equação por um número. Qual é o número que vezes 3 dá o número 6? É o 2. E qual é o número que vezes 2 dá o número 6? É o 3. Vamos trocar então as duas equações por outras equivalentes. Fazendo a distributiva da multiplicação. Então, esse sistema agora, reescrito, ficará da seguinte maneira: 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3y, 6y. 2 vezes 14, 28. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2y, menos 6y. 3 vezes menos 7, menos 21.
Desta maneira, observe que apareceram dois números opostos, que durante uma soma eu vou cancelá-los. Então nós teremos 4x mais 3x igual a 7x. 6y com menos 6y, você cancela. 28 com menos 21, 7. Portanto, você deduz que o x vale 1. Uma vez determinando o valor de uma das incógnitas, basta escolher uma das equações e substituir por aquele valor. Eu vou escolher, por exemplo, a equação 2, essa de baixo. Trocando o x pelo número 1 encontrado, nós temos 1 menos 2y igual a menos 7. Basta resolver essa equação agora. Eu adicionei 2y em ambos os lados para cancelar com esse 2y, mas do outro lado aparece o 2y. Ao mesmo tempo, eu adicionei 7 em ambos os lados. Somando 7 aqui cancela e ele aparece aqui. Então ficou 8 igual a 2y, ou seja, o y vale o número 4. Finalmente eu escrevo o conjunto solução. Certo? Eu vou recapitular aqui o que foi feito. Para você usar o método da adição, quando você escolhe uma das incógnitas, você tem que trocar esses coeficientes numéricos por um múltiplo dos dois. Para isso, nós utilizamos o mínimo múltiplo comum, porque com números menores as contas ficam mais rápidas, mais fáceis. Tá? Caso você quisesse eliminar a incógnita x, você tiraria o mínimo múltiplo comum de 2 e 1, que é o 2. Tá? O ajuste do sinal é de acordo com o sistema que você tiver. Nesse caso, como já é negativo aqui, bastou multiplicar por 3. Mas suponha que nesse negativo fosse o sinal positivo. Você multiplicaria por menos 3. Você faz um ajuste de tal maneira que os números fiquem opostos. Esse foi o segundo exemplo. Tem mais um exemplo que eu quero comentar com vocês. Vamos lá? Neste terceiro exemplo, nós temos o sistema x mais 2y igual a 5 e 2x mais 4y igual a 10. Se eu quero usar o método da adição, eu devo somar os dois membros para desaparecer uma das incógnitas. Nesse caso aqui, não desaparece nem o x, nem o y. Então eu vou ter que fazer uma equivalência entre uma das equações. Se eu quiser eliminar, por exemplo, o x, eu vou multiplicar toda a primeira equação pelo mínimo múltiplo comum desses coeficientes. 1 e 2 é o 2. Como os dois são positivos, então eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Vamos multiplicar. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2y, menos 4y. Menos 2 vezes 5, menos 10. A segunda equação eu vou apenas reescrever. Olha só o que vai acontecer. Na hora que eu adicionar as duas equações, eu vou cancelar, na verdade, menos 2x com 2x, menos 4y com 4y. Então, na verdade, aqui fica o número 0. Por outro lado, menos 10 mais 10 também vai dar 0. E agora? Eu não consegui descobrir o valor de x nem y. 0 igual a 0. O que aconteceu? O que aconteceu, na verdade, é que isso aqui é uma sentença verdadeira. 0 é igual a 0. E isso vai acontecer toda vez que uma equação for equivalente à outra. Então, no fundo, na verdade, eu tenho duas equações aqui equivalentes já. E se eu tenho duas equações equivalentes, eu vou olhar só a primeira, por exemplo.
toda equação do primeiro grau com duas incógnitas, onde não há restrição de nenhum valor numérico, eu vou ter, na verdade, infinitas respostas. Infinitos valores para x e y que o resultado aqui torne verdadeiro. Portanto, um sistema desse tipo, quando 0 fica igual a 0, ou fica o mesmo número dos dois lados, é um sistema, na verdade, com infinitas soluções. Ele é possível, porque eu consigo encontrar valores, mas tem infinitas soluções. Basta para isso você inventar qualquer valor numérico para x e depois você calcula o y. Para cada número que você coloca no lugar do x ou no y, você calcula a outra letra. Portanto, se eu faço isso para qualquer número, eu vou encontrando respostas e mais respostas. Esse é um típico sistema onde você consegue calcular os valores, mas eles não são únicos. Então nós chamamos que isso aqui é um sistema possível e indeterminado, porque você não consegue determinar um único valor, você pode ter infinitos valores. Tá ok? Temos ainda mais um outro exemplo. Neste quarto exemplo, esse sistema também não dá para, somando direto, calcular o valor de x ou y. Então eu vou ter que ajustar a primeira equação. Se eu quero eliminar o x, eu vou multiplicar esse 1 por menos 2. Então, nós vamos trocar a primeira equação por uma outra equivalente. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 7, menos 14, certo? A equação de baixo, eu vou simplesmente copiar. Pronto. Agora nós vamos somar, método da adição, e olha o que vai acontecer. Menos 2x com 2x dá 0. Menos 2y com 2y também dá 0. Mas, menos 14 com mais 3 dá menos 11. 0 é igual a menos 11? Não, isso aqui é uma sentença falsa. Ao contrário do exemplo anterior, onde nós chegávamos 0 igual a 0, que tínhamos infinitas soluções, nesse caso aqui, quando você chegar em dois números diferentes dentro de uma igualdade, significa que você não vai encontrar nenhum valor que satisfaça a primeira equação e a segunda equação simultaneamente. Ou seja, é um sistema onde não tem um par de números que satisfaça. Nós dizemos que é um sistema impossível. Então, recordando, num sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, nós podemos ter três situações. Primeira situação, o sistema tem uma solução, uma única solução, um único par para x e y. Segunda situação, nós podemos ter um sistema onde existem infinitas soluções. Isso acontece quando você chega em 0 igual a 0, ou um número igual o mesmo número nos dois lados. E o terceiro caso é esse, quando você chega em números diferentes dentro de uma igualdade. Isso é impossível. Você não vai encontrar nenhum par que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Mas por que você só tem essas três condições? Isso eu vou explicar numa próxima aula, quando eu relacionar um sistema de equações no plano cartesiano. Tudo bem? Até mais!